Salve pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos entender o que são as listas de definição. Aqui, sempre baseando num exemplo, a nossa lista de definição, vocês podem ver ela implementada ao lado aqui, ela tem um termo e ela apresenta a definição daquele termo. Vocês estão habituados em ver esse tipo de lista, por exemplo, num dicionário ou alguma coisa do tipo. Então essa aqui é uma lista de definição, ela define termos, define itens, dando explicação sobre alguma coisa. As tags que nós vamos utilizar são a DL, que é a lista de definição em si, que abre a lista. O DT, que é o termo, então definition term, que é o termo a ser definido. E o definition description, que é o DD, que é especificamente a descrição do termo. Vamos dar uma olhada, eu já deixei preparado aqui para a gente o seguinte. A tela aqui, deixa eu aumentar um pouco, provavelmente para vocês. Tá, já deixei um HTML básico pronto aqui ao lado e para a gente testar o resultado aqui é só atualizar e vai organizar para a gente. Então, primeira coisa nós vamos definir aqui no head. Então vamos definir lá o nosso tag meta, não pode faltar. Nosso char7 UTF-8 para definir os caracteres, para não termos problema de exibição. E vamos colocar lá um nosso título. Por exemplo, uso de lista de definição. Tá? Então, só para a gente considerar, ó, que o título já está visível aqui no título da aba. Então, vamos passar para o nosso body. Tá? Então, vou começar aqui com H1, por exemplo. Então, lista de definição. Então, já temos lá o nosso H1. Agora vamos iniciar a lista em si. Assim como nas listas ordenadas e não ordenadas, tem a tag py que indica onde começa essa lista. No caso da definition list, então, DL indica uma definition list. Tá? Essa é a lista de definição. Ela por si só não tem resultado. Mas aí a gente vai começar a definir os termos. Por exemplo, qual termo que eu vou definir? Definition term. Tá? Eu quero definir o item café. O que é o café? Tá? Então, esse é o termo que será definido. Então, café é um termo que será definido. Qual que é o outro termo que eu vou definir? Por exemplo, um outro termo é o leite. Então, se eu observar aqui, outro termo a ser definido é um leite. Percebam que até aqui não tem muita diferença, por exemplo, de uma lista não ordenada. Tá? Só não tem o item lá. Mas o que acontece? Qual que é a definição de café? Aí eu vou colocar description daquele item. Qual que é a descrição do café? É uma bebida escura e quente. E qual que é a definição do leite? Por exemplo, pode ser uma bebida branca e gelada. Isso significa que eu coloquei essa definição é referente a esse termo, essa definição é referente a esse termo. Resultado aqui pra gente, ó. Então, só deixa eu aumentar aqui. Temos lá café e aí observe que ele deu uma tabulação aqui, ó, para indicar que essa definição aqui é desse item. Tá? Essa definição aqui é desse item. E um detalhe, não necessariamente só temos um DD, uma definição para o mesmo item. Podemos ter várias definições. Por exemplo, muito bom. Muito bom sem açúcar.
tá? É uma definição do café. Observem que esse DD estaria dentro, tá? A gente pode até tabular se quiser, não há. Essa definição aqui, apesar de estar tabulado aqui no HTML, não significa que essa tabulação aparece aqui no código, tá? Na exibição. É só para a gente se orientar. Então, esse termo tem duas definições. Olha o resultado aqui, tá? Duas definições. O tracinho aqui, o hífen, tá? Porque a gente colocou no texto aqui. Então, se eu remover do texto, ele também é removido aqui da apresentação. Então, essa então é a nossa lista de definição. Vocês podem incluir quantos termos quiserem, podem definir quantas definições quiserem para o mesmo termo, e ela pode ser usada, inclusive, integrada com as listas ordenadas e listas não ordenadas. Então, pessoal, até o próximo vídeo.